Amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de reflexão doutrinária aqui do Centro Espírita Antônio de Oliveira, em São Paulo, a quem desde já agradeço a todos os companheiros desta casa, com a irmã, que nos fez o convite para aqui estarmos juntos nesta noite, refletindo sobre esse tema do Evangelho tão importante e necessário para os nossos dias, que é a respeito do rico vigilante. Mensagem essa que se encontra no livro Jesus no Lar, de número 21, de autoria espiritual de Neo Lúcio, pelo médium Chico Xavier, em que eles vão nos trazer incontáveis reflexões em torno do bom uso que se deve dar às riquezas. Tema esse que nós encontramos as mancheias no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, quando os Espíritos vão juntar uma série de passagens do Evangelho de Jesus, das suas pregações, das suas histórias, referentes ao uso da riqueza, visto que as riquezas também são de Deus. No capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, mas sempre nos fazendo pensar a respeito da nossa condição de espíritos imortais, fadados à perfeição, que devemos caminhar em busca das conquistas das riquezas espirituais, não desprezando as materiais, mas fazendo delas um recurso, um instrumento para a conquista desta outra, mais importante quanto a material. Mas antes de falarmos sobre a mensagem em si, nós vamos iniciar com a nossa prece, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, aos trabalhadores do bem desta casa, que nos acompanham, que nos ajudam, que estão sempre presentes, nos envolvendo e fortalecendo o nosso ânimo para seguirmos adiante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que esses amigos espirituais possam nos intuir e nos envolver a todos os presentes nesta live com bênçãos de paz, de harmonia e de saúde. Que assim seja, e muita paz. Mais uma vez, companheiros amigos do Antônio de Oliveira, situado na cidade de São Paulo, nós que aqui estamos de Salvador, Bahia, deixamos para todos vocês o nosso abraço amigo e fraternal. Para quem não me conhece, acredito, se não todos, mas quase que a maioria, eu me chamo Robson Ferrer e a convite de Wagner, estou aqui pela primeira vez, espero ter outras oportunidades para estar falando com vocês a respeito de um tema da doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Hoje, em particular, como dissemos no início, o tema versa sobre as riquezas, o bom uso que devemos dar a elas, porque, e veremos durante a mensagem, quando fica estagnada, quando não damos um bom direcionamento a ela, torna-se prejudicial à contabilidade divina. Nos tornamos comprometidos com a lei de Deus. Daí porque, muitas vezes, retornamos à experiência corporal, destituídos dessa possibilidade de recursos amoedados, pelo mau uso que fizemos quando da oportunidade que tivemos, entendo, não soubemos valorizar. Desperdiçamos ou demos um mau direcionamento, como ainda é muito comum nesses dias de hoje. O engraçado é que nessa mensagem, o rico vigilante, que são poucos nos nossos dias, à época, Jesus já se empenhava
em chamar a atenção quanto a esta questão. Daí porque uma das passagens célebres do Evangelho é exatamente a que leva o título desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, considerando Mamon como sendo as riquezas do mundo. Então, Neio Lúcio, por sua vez, vai nos apresentar uma outra perspectiva do bom uso que também podemos fazer à riqueza, porque em si a riqueza não é nenhum mal, é uma ferramenta, é um instrumento que Deus nos oferece como possibilidade de crescimento moral e espiritual, tal qual a inteligência, tal qual a beleza, tal qual o casamento venturoso, tal qual qualquer uma outra possibilidade de aquisição que nos é dado como sendo uma prova, uma oportunidade de crescimento quando bom uso fazemos dela. Mas especificamente no que se refere às riquezas, nós sabemos que por conta da nossa ganância, da nossa invigilância, do ponto de vista da nossa consciência em torno das leis de Deus, pelo nosso egoísmo, quando a possuímos, nós guardamos para nós mesmos, a utilizando apenas para as satisfações materiais, as satisfações primárias, esquecidos que a riqueza em si é um meio inesgotável de crescimento espiritual, porque favorece o desenvolvimento das sociedades. É um recurso que pode ser, quando bem utilizado, um caminho de salvação para muitas pessoas. E é o que vai acontecer na historinha que Neio Lúcio nos conta a partir da ideia de que fora Jesus que contara naquele dia em que ele estava juntamente com os seus discípulos. Vale lembrar que nesse livro, conhecido de muitos também, que é Jesus no Lar, Neio Lúcio nos apresenta inúmeras histórias que vão nos favorecer a uma aproximação maior com o nosso amigo Jesus. E então, ele começa a história dizendo assim: Tiago, o mais velho em explanação preciosa, falou sobre as ânsias da riqueza, tão comuns em todos os mortais. E fim do interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente. Nesse ponto é interessante nós pensarmos que já naquela época já existia essa ambição, esse desejo de posse, como sendo uma referência do nosso processo evolutivo, em que nós nos encontramos primariamente em uma condição bem aquém do ideal, haja vista que foi por conta dessas moedas, por conta dessa riqueza material, que Judas traiu Jesus, de acordo com a história, embora sabendo-se que não foi necessariamente essa a ideia principal. Pela sua invigilância, ele terminou por delatar Jesus. Não era o seu propósito, porque ele, como sendo aquele responsável pelo dinheiro do grupo da Casa do Caminho, que lidava bem com a finança, acreditava-se que o reino de Deus proposto por Jesus poderia ser rapidamente resolvido através dos bens materiais, e em particular das riquezas. Mas que, para sua surpresa, diante dessa delação, ele terminou se suicidando pelo grau de culpa que ele tomou para si mesmo diante do ocorrido logo depois da prisão de Jesus. Então, Tiago, que tinha uma maior expressividade quanto à verbalização, o contar das histórias, entabulara, juntamente com seus irmãos e amigos ali presentes, esta conversação em torno da ânsia de riqueza que, ao longo dos séculos, dos milênios, ainda carregamos no nosso inconsciente. E aí, diante daqueles comentários elucidativos, Jesus, sorridente, começa então essa história
muito interessante para a gente entender a importância dessa vigilância no nosso processo evolutivo. Continuando, diz assim: um homem temente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins. E por 20 anos consecutivos ajuntou moeda sobre moeda, formando patrimônio de alguns milhões. Isso na época de Jesus. Muito interessantemente, nós ainda vemos com esse afinco, com essa dedicação nos nossos dias, porque para a maioria dos homens encarnados na Terra, ou se quisermos, dos espíritos, dedicamos a maior soma do tempo na encarnação para a aquisição dessa riqueza material, dessas moedas que vão nos trazer o bem-estar, o conforto, o poder, a satisfação e tudo quanto o dinheiro é capaz de comprar. E Jesus mostra que depois de uma sentida oração, esse homem que tinha um ideal superior, prudentemente trabalhou e ganhou esta riqueza pelo esforço pessoal, que em si não é algo que desagrada a Deus, porque conforme dissemos, a questão não está necessariamente no bem em si, na moeda, na riqueza, mas na utilização que se dá a ela. Daí porque também nesse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um tópico em que os espíritos vão falar a respeito do uso providencial da riqueza, que tem uma similitude muito próxima com essa mensagem. Mas seguindo, ele diz assim: quando parou de agir a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se havia alterado sem que ele mesmo percebesse. Porque estava, e qualquer semelhança não será mera coincidência, tão preocupado em ganhar que esqueceu a própria realidade em torno de si mesmo, e em particular no que se refere à família, porque essa coisa de nós dizermos na modernidade que não temos tempo por conta do trabalho, das necessidades de ter que pagar as contas, a gente sai do nosso reduto familiar, da convivência proximal com os nossos entes que dizemos queridos, esquecendo deles e tão sobrecarregados de muitos afazeres que não temos tempo para eles. E o tempo passa e envelhecemos, os filhos crescem, não acompanhamos o processo de desenvolvimento deles e também não curtimos a vida com ele ou com aquele ou aquela que elegemos para estar ao nosso lado nessa caminhada. Então significa de que de Jesus para cá muito pouco mudou nesse íntere. Mas seguindo ele ainda diz: o lar, dantes simples e alegre, adquirira afeição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel desertara. Os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, cercavam-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás de portas semicerradas.
em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência em uma fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Assemelha-se, companheiros, àquela pessoa que vivia simploriamente em uma condição de poucos recursos e que lá, por uma questão de sorte, ganha uma dada quantidade de moedas nesses jogos de azar, como muitas vezes acontece, ou então recebe uma herança, que é mais difícil de acontecer, mas ver a sua vida transformada da água para o vinho, da pobreza, da riqueza. Por isso que é muito difícil para aquele que estava na pobreza e que adquiriu a condição de riqueza, depois ter que voltar à condição de pobreza, porque se acostumou com o prazer, com o luxo, com as facilidades. E quantos são aqueles que fazem esse caminho e que retornam à condição original e não conseguiram tirar a lição propriamente dita, e vivem em um estado de revolta, de lamentação, em um estado de inquietação, vivendo através de sonhos e quimeras, desejando voltar um dia àquele posto ou àquela condição que um dia conseguira, sem saber valorizar a oportunidade obtida. Então, depois de 20 anos, 2 décadas, tentando tornar-se um homem benquisto, bem realizado monetariamente falando, ele consegue, mas descobre que tudo na vida tem um preço. E o preço para ele especificamente foram esses itens também comuns nos nossos dias. Quantos são os filhos que matam os seus pais para ficarem com a herança, que entram na criminalidade, nos excessos, nas drogas, por conta dessas facilidades, porque não estavam, do ponto de vista da estrutura moral, psicológicas, preparadas para viver essa prova. Dizem os Espíritos, também nesse capítulo 16 do Evangelho, que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza. No entanto, insistimos tanto para consegui-la, que eis que por conta do nosso livre-arbítrio até conseguimos, mas isso sempre tem um peso muito grande, haja vista o que passa todos os dias aí na televisão, nas reportagens, falando a esse respeito. Mas seguindo um pouquinho mais, ele diz assim: dobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem as dores de cabeça, porque estava aprisionado em si mesmo e naquele acúmulo de riqueza sem saber como lidar com aquela situação. E em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem termo. E que bom que ele chegou a essa conclusão. E aí, qual foi a atitude que ele tomou? Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela, evanescente do sonho, e lhe diz, compadecido. Isso mostra, por outro lado, há de se dizer aqui, ainda que rapidamente, que esse espírito, esta alma desse homem, era um espírito bom, ajuizado, um espírito que não tinha a ambição da riqueza em si, queria um bem-estar, um conforto. Ele, por sua vez, se tornara um tanto quanto vigilante, porque não soube dosar o processo da conquista, o que é muito comum nos nossos dias também. Mas era uma alma boa, daí porque voltou-se em oração, pedindo ajuda,
e automaticamente, por ser reconhecida uma oração sincera, eis que chega esse anjo amigo para lhe dizer alguma coisa que foi fundamental na transformação, a fim de que ele se tornasse mais tarde esse rico vigilante. O que diz o anjo para ele no sonho? Toda a fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda a riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que exigistes um rio, quando um simples copo d'água te sacia a sede? Como te animastes a guardar em redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastam à refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do teu lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo, em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moeda em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria a muitos. E aí vem o desfecho do sonho. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Olha que coisa importante para a mudança do comportamento daquele homem. O anjo não estava criticando a atitude dele, estava fazendo com que ele refletisse o porquê daquele estado no qual ele ora se encontrava e que solicitava a ajuda dos céus. Que ele repensasse a condução que estava dando àqueles bens que ele auferira com justa honra, nobreza, pelo esforço próprio. Não foi uma aquisição de uma ação corrupta, criminosa. Não foi um jogo de interesses que o fez com que ele adquirisse aquelas moedas. Foi pelo trabalho digno, sincero, pressupõe. Porque era uma alma sincera que queria dar conforto e bem-estar à sua família e a si mesmo. Só que, como acontece também conosco, nós nos excedemos no tempo, na quantidade, e como dizem, quanto mais se tem, mais se quer ter. Basta que nós olhemos para o nosso guarda-roupa, basta que nós observemos o que tem nas nossas despensas e veremos que, de alguma sorte, nós temos mais do que precisamos para nos nutrir, para nos agasalhar, para nos calçar. Quantos são os pares de sapatos nós temos que compramos e não os usamos? Enquanto que outros tantos estão aí, carentes e necessitados de um chinelo, de um sapato para calçarem. E nós deixamos guardados porque acreditamos que um dia, quiçá, haveremos de precisar deles. E aí eis que vem a morte, ou o tempo passa, envelhecemos, e já não nos agrada mais aqueles sapatos, porque eles próprios se deterioraram por estarem parados. E a gente sabe que isso acontece muito nessa questão dos sapatos. O que dá firmeza ao seu uso contínuo. Quanto mais tempo parado fica, perde-se aquela estrutura que ali está naquela unidade material. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. E o que é que acontece? Sob indivisível espanto, o caçador de outros despertou transformado e, do dia seguinte em diante, passou a libertar as suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Acordou com uma outra ideia, com uma outra luz.
em uma outra pegada e perspectiva. Não vou apenas juntar e guardar, vou dar um bom uso àqueles que necessitam, ajudando-os com o dinheiro que hoje retenho. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, olha o que acontece também. A esposa fixou com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domínio de um santuário aberto, e os gênios da alegria ocultas passaram a viver em seu coração. Despertou para uma realidade divina. Conectou-se com seu lado luz. Deu um bom emprego e um bom uso à sua riqueza, ainda que para muitos uma atitude de louco, ainda que para a família gerasse um sentimento de revolta, porque todos ambicionavam ter e reter também aqueles bens. Mas finalizando, silenciando, diz Neo Lúcio, o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! E certamente, para todos que aqui nos encontramos na live, certamente pensamos desta forma. Ainda que não estivéssemos dispostos a agir como o rico vigilante, pelo menos para aqueles que têm posse, ou que se vê nessa mesma situação. Jesus arremata dizendo então a Tiago: sorrindo, respondeu ao discípulo querido: sim, Tiago, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Eis aí a história de Neo Lúcio que encontramos nesse livro citado, Jesus no Lar, o rico vigilante. E por conta do tempo, que é bem limitado aqui, 30 minutos, e respeitando, sem me alongar muito, esse tempo proposto, nós podemos pensar como sendo conclusão do nosso encontro, até que ponto, mediante a mensagem do Espírito Neo Lúcio, que muito nos toca certamente, porque se não estamos vivendo, em algum momento dessa nossa trajetória humana e espiritual, já passamos por isso. É importante que nós reflitamos quanto a esse item proposto por Jesus no final da mensagem. Porque ele nunca se excusava de nos trazer uma lição que era para além da letra que matava, da situação em si mesma. Tal ocorrera nessa citação aqui também proposta inicialmente, do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando de uma das passagens que nós vamos encontrar lá é a parábola da moeda, daquela inscrição, em que Jesus vai responder àquele que lhe questionara: Senhor, é lícito pagar o tributo a César? E Jesus, tomando de uma moeda, questiona, devolve a resposta com uma outra questão: de quem é essa esfinge? E eles disseram: de César. Jesus então responde à questão: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele não ficou nas questiúnculas da questão em si, não divagou trazendo conceitos e teorias. Ele bem poderia fazer isso, e faria muito bem, melhor do que qualquer um de nós. Quando no episódio da mulher em praça pública,
igualmente, ele não ficou nos pormenores da questão de justiça. Ele apenas propôs também que lançasse a primeira pedra aquele que estivesse sem pecados. E à semelhança desta, o rico vigilante, Jesus vai propor que somente seria capaz de se tornar esse rico vigilante aquele ou aquela que tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E 2000 anos se passaram, um pouquinho mais certamente, e ainda não conseguimos ampliar a acústica dessa nossa visão, dessa nossa audição em torno dessas verdades imortais. Pois que se assim não fosse, não estaríamos hoje na condição em que nós nos encontramos. Presos, afadigados, acumulados com muitas coisas que não nos servem, que não farão jus à nossa entrada ao reino dos céus. Quando Jesus advertiu aquele jovem rico, que igualmente está nesse capítulo 16, fazendo um paralelo ainda com a historinha de Neo Lúcio. Vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga. Eis aí a recomendação de Jesus para todos aqueles que quisessem adentrar no reino de Deus. Desapegue-se, foi o que o rico vigilante fez. Desapegou-se daquelas moedas que ele sabia que não estava lhe trazendo a sua paz e a sua tranquilidade da alma. Preferiu dividi-las, as riquezas, com aqueles menos favorecidos. Nesse ponto eu me lembro, para a gente encerrar de fato, com aquela passagem tão conhecida de Zaqueu. Zaqueu, Zaqueu, apressa-te, porque me convém hoje dormir em tua casa. Zaqueu pula daquela árvore, corre para casa, arruma e aguarda a luz do mundo chegar. E lá eles têm um diálogo memorável que o espírito Humberto de Campos vai nos narrar no livro Boa Nova. E tantas outras da série evangélica de Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco. E aí Zaqueu toma a decisão, tal qual o rico vigilante da história, que a partir dali ele seria uma outra pessoa. Pega toda a riqueza que juntou, da sovinice, da ambição, que tirara em excesso, porque tinha autoridade para tal, por ser o chefe dos coletores de impostos de então. E diante desse memorável diálogo, a sua consciência luz, e ele diz para Jesus: Senhor, a partir de hoje, devolverei 4 vezes mais a todo aquele que eu fraudei, que eu lesei. E Jesus então sorri e lhe diz: Zaqueu, a luz entrou na tua casa. E ele não falava a Jesus dele mesmo enquanto a luz do mundo, mas referia-se à luz da consciência que adentrara aquela casa mental daquele homem bom, mas ganancioso, que queria acumular de uma forma ilícita, como muitas vezes vemos nos nossos dias. E é interessante ainda notificar que Jesus considerou a época para os nossos dias, porque naqueles também eram cabíveis, de que os escândalos eram necessários. Mas ai de quem trouxessem os escândalos.
porque haveriam de se comprometer com a lei. Graças a Deus, não foi o que aconteceu com o rico vigilante da historinha. Mas Zaqueu tomou consciência de que ele não tinha sido honesto para aqueles a quem ele cobrara os tributos de César. E depois de ter pago pelo excesso acumulado ilicitamente, ele dividiu o que sobrou, metade para os seus familiares, para não deixá-los na mão, como dizemos, e a outra metade ele entregou a Simão Pedro, para que pudesse dar um bom uso àqueles que lá estavam na casa do caminho, para ajudar na sobrevida, nas medicações, nos alimentos daqueles mais infortunados, mais necessitados. Então, quando nós vemos essa passagem do rico vigilante, é para que nós nos perguntemos nos nossos dias: até que ponto a minha visão e a minha audição estão devidamente refinados para ver e ouvir aquilo que Jesus há mais de 2000 anos já dissera para nós: vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e me siga. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Sendo assim, nós agradecemos a oportunidade desse reencontro feliz pela primeira vez nesta casa de Deus, desejando outros encontros no decorrer do tempo, se assim nos for permitido. Um abraço fraterno aos amigos desta casa, que esperam um dia, quem sabe, do ponto de vista presencial, também conhecê-la, aos companheiros e trabalhadores desta casa, meu abraço fraterno, que Jesus os abençoe, que Jesus os proteja e que os amigos espirituais que a elaboram no bem possam despertar em vocês e em nós que aqui estamos, alguns quilômetros de distância, a que despertemos para essas verdades celestiais. Muita paz, muito obrigado, e vamos então à nossa oração final, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade desse encontro feliz nesta casa de Deus. Senhor Jesus, amigo incondicional de todos nós, abençoa os nossos propósitos, fortalece-nos na tua paz, na tua harmonia, para que trabalhemos pela prática do bem, pelo serviço da caridade, a fim de que entesouremos os tesouros que, conforme dissera, os ladrões não roubam e as ferrugens não consomem. Abençoa esta casa de Deus, o Antônio Oliveira, para que continue nesse labor de despertar consciências à prática do bem, à vivência dos teus ensinamentos. Ampare os seus dirigentes e trabalhadores e a todos aqueles que a buscam para o culto à oração e à reflexão dos teus ensinamentos. Envolve o nosso planeta Terra em bênçãos de luz, e a todos os nossos irmãos que estão passando pela prova, quer seja da riqueza, quer seja ainda da pobreza, mas que não estão dando o devido valor e importância para a experiência em si mesma, perdendo por sua vez
a oportunidade do avanço moral e espiritual. Em teu nome e em nome de Deus, dos Espíritos benfazejos que nos acompanham, nós, felizes e gratos por esta primeira oportunidade aqui, nos despedimos, agradecidos e felizes por esse primeiro encontro feliz nesse ambiente de luz. Que assim seja, e muita paz. Mais uma vez, amigos, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muita paz, que Jesus nos abençoe.